Pensar no dia do amanhã é algo que fazemos só algumas vezes na vida. Mas existe uma empresa que pensa todos os dias no seu futuro. A BFA Pensões. Somos uma sociedade do grupo BFA, a maior e mais sólida instituição bancária do país. A BFA Pensões já nasce grande. Conta com uma experiência de 30 anos do BFA na gestão financeira e uma rede comercial que cobre todo o país. Os angolanos vivem cada vez mais e querem ter uma vida com mais qualidade após terem contribuído para o crescimento do país. E nada mais justo do que ter uma reforma com rendimentos que atendam às suas necessidades. A BFA Pensões entra no mercado angolano para inovar, oferecer soluções que completam a reforma com serviços personalizados, transparentes e sustentáveis. Pretendemos ser uma referência no mercado de fundo de pensões, oferecendo excelência na gestão dos fundos, com foco em produtos diferenciados e flexíveis que garantem rentabilidade. Contamos com uma equipa experiente e multifuncional que lidera os processos de gestão guiados por uma filosofia de segurança e rentabilidade. A estratégia de investimentos tem foco na diversificação, na monitorização de riscos e no estrito respeito às normas regulatórias e nas boas práticas financeiras. Mas tudo isso tem um só objetivo: proporcionar aos angolanos uma vida feliz na reforma. Para a BFA Pensões, as pessoas são a motivação para um trabalho de excelência e transparência. Queremos educar e orientar os angolanos sobre os benefícios dos fundos de pensões com informações claras e precisas sobre valores percentuais e retorno de longo prazo. Queremos proteger as pessoas contra eventos inesperados, salvaguardando famílias e empresas. É um caminho longo que começa agora com estes primeiros passos já bastante firmes e confiantes. BFA Pensões, a construir um futuro para cada angolano com mais geração de riqueza, mais estabilidade social e mais felicidade para todos. BFA Pensões. Cuidamos do seu futuro. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Voz Segura, um programa da Associação Angolana de Atuários que visa falar sobre seguros. Para este episódio, como habitualmente, eu serei o apresentador, Eda da Silva. Estarei com o Dr. Jesus Teixeira. Dr. Jesus, muito bom dia. Bom dia, Fernanda. E para hoje teremos como convidado mais um notável dos seguros em Angola. O nosso convidado é o Dr. António Sebastião. Dr. Sebastião, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, doutor Enda. Bom dia, doutor Jesus Teixeira. É um prazer tê-lo cá e assim dirigimos a nossa palavra de ordem. Muito obrigado. Obrigado pelo contributo, obrigado pelo legado. Eu me sinto muito honrado pelo convite. Muito obrigado. O Dr. António Sebastião tem um percurso marcável, notável a nível do setor segurador em Angola, um percurso de mais de 30 anos de experiência. Ingressou em 1968 na Companhia de Seguros Império em Luanda, na sua agência, na agência local em Angola. Em 1975 foi nomeado coordenador do Conselho Técnico de Contabilidade das Agências Gerais das Seguradoras Portuguesas, entretanto nacionalizadas. Em 1981 foi nomeado para exercer as funções de diretor financeiro da ENSA Seguros. Em 1991, nomeado diretor-geral adjunto para administração e finanças, igualmente da ENSA Seguros. Em 2001, nomeado membro da Comissão de Reestruturação da ENSA, e de 2015 a 2019 foi vogal do Conselho de Administração do Grupo ENSA. Este é o percurso profissional do Dr. António Sebastião, conforme podemos esperar, não é? Uma experiência assinalável na área, no setor segurador e, em particular, na área financeira. Doutor António Sebastião, depois
desta leitura resumida do seu percurso profissional na área de seguros, deu para ver que antes do fim da sua atividade profissional e a passagem para a atividade laboral menos ativa, digamos assim, de forma, penso que em 2019, o Dr. António Sebastião era o profissional de seguros com mais anos de antiguidade no setor, como aqui ouvimos, é o período colonial. Por isso é a pessoa mais abalizada para contar-nos a história completa do setor. Geralmente ouvimos aqui a história após a independência, mas vamos ter consigo a oportunidade de ouvir a história completa também do período pré-independência. Pode partilhar aqui com os nossos ouvintes quais foram, na sua ótica, os principais marcos do setor dos seguros neste período, pré-independência, período de transição e depois o período pós-transição. Sobretudo, como é que se processou o encerramento das 26 companhias de seguros, que muitos de nós pensavam que foram nacionalizadas, depois deram origem à ENSA, mas eventualmente não terá sido assim. Gostaríamos que nos esclarecesse, Sim, doutor. senhor. Doutor, eu vou fazer de forma sucinta, portanto, o contar dessa história com os marcos mais importantes. Eh, a atividade de seguros iniciou-se em Angola em 2022, através da portaria 3082, Em 1922, em disse. 1922, através da portaria 3082 de 10 de junho de 1992, portanto, foi autorizada a instalação da agência da Companhia de Seguros Ultramarina em Angola, para que se dedicou essencialmente ao comércio marítimo, à cobertura do seguro de comércio marítimo. Portanto, a atividade desenvolveu-se com a presença de filiais de companhias portuguesas. Portanto, elas garantiam os seguros pessoais e patrimoniais e também o seguro do comércio marítimo, portanto, às camadas populacionais mais abastadas, nomeadamente os colonos, não é? A população autóctone estava praticamente à margem dos benefícios do seguro, tinha uma pequena ligação, merced da obrigatoriedade do seguro de acidentes de trabalho, que prestava assistência aos trabalhadores sinistrados e, portanto, também produzia aquelas míseras pensões nos casos de incapacidades. Próximo da nossa independência, o mercado segurador era composto por 26 seguradoras. 20 seguradoras tinham participação de capital português em mais de 50%, duas tinham uma participação minoritária. Dessas primeiras 20, 15 delas eram essencialmente agências gerais de seguradoras sediadas em Portugal. Do conjunto ainda faziam parte mais quatro seguradoras não portuguesas e havia algumas mútuas de seguros, que eram empresas que funcionavam segundo o princípio o princípio de que não tinham acionistas externos. Os próprios segurados é que eram os donos das empresas de seguros. Havia a multa, conhecia a multa de Indústria de Pesca, foi das últimas que ficou no mercado e eu ainda tive possibilidades de a conhecer. Portanto, a atividade desenvolvia-se praticamente em todo o território da então província de Angola. A atividade de seguros destinava-se essencialmente a proteger a economia colonialista. Faziam alguns seguros, portanto, de patrimoniais e pessoais para aquelas camadas mais abastadas dos centros populacionais.
A carteira de seguros naquela altura avaliava-se em cerca de 1 milhão de contos. Um conto significava 1000 escudos. O número de trabalhadores de seguros estava estimado em 1200. 90% eram portugueses, outros 10% eram angolanos, mas na sua maioria com origem portuguesa. Depois do surgimento do 25 de Abril, em Portugal surgiu o movimento da nacionalização das seguradoras. Isto teve impacto em Angola porque havia agências gerais dessas seguradoras nacionalizadas em Portugal e, portanto, isso constituía uma preocupação do governo angolano. Havia que se tomar medidas e as medidas que foram tomadas foi de criar comissões de controle e gestão junto das seguradoras. E este movimento foi organizado por uma comissão coordenadora dos profissionais de seguros que foi criada em 1 de abril de 1975. Não, era uma comissão coordenadora dos profissionais de seguros que conseguiram, portanto, reunir alguns trabalhadores, a maior parte deles portugueses, logicamente, que os angolanos foram apenas 8, porque havia poucos trabalhadores nativos nas seguradoras, e então criaram-se comissões de gestão e controle, que tinham como objetivo, portanto, anular, portanto, o descontrole que se verificava dia a dia nas seguradoras, porque elas estavam sem quadros devido à fuga dos quadros portugueses, porque os quadros de gestão foram os primeiros a abandonar, porque era-lhes garantido a sua integração nas seguradoras em Portugal. Os que os que permaneceram mais tempo foram os quadros médios e os administrativos. Os de gestão foram os primeiros a abandonar. E então, essas comissões não tiveram esse papel. Manter o controle nas seguradoras, evitar que se fizessem algumas manobras e engenharias financeiras que pudessem lesar, portanto, os interesses de Angola. E depois disso, há a intervenção do governo, que cria, junto da ex-inspeção de créditos seguros, que era o órgão que, portanto, supervisionava a área de crédito e seguros, criou a Comissão Coordenadora para a Indústria de Seguros de Angola, com a sigla CISA, liderada pelo senhor Leonel Jesus Serra, um angolano do quadro da Companhia de Seguros Império. Deu-se assim o início do processo de reconversão do setor. É transição, aí estamos Da transição. referenciantes ao processo Sim, sim. pré-independência E agora há a transição. fase de transição. Criada a CISA, pronto, a CISA tenta organizar o setor e toma duas medidas que tinham caráter urgente. Uma delas era acompanhar os assuntos correntes das agências gerais das seguradoras que tinham sido nacionalizadas cujas sedes, cujas companhias mães tinham sido nacionalizadas em Portugal. E outra medida era, portanto, recuperar o mercado de forma que se pudesse prestar um melhor serviço público aos clientes. E então, a CISA criou a comissão diretiva das seguradoras portuguesas nacionalizadas, junto dela, e cancelou as autorizações de exercício de atividade a 23 das 26 seguradoras que estavam no mercado. Deste modo, os contratos, portanto, de renovação automática dessas 23 seguradoras foram considerados nulos e os clientes tiveram que fazer contratos novos junto das 3 seguradoras que foram eleitas porque eram as que apresentavam maior capacidade técnica operacional na altura. Que eu cito que é a Companhia de Seguros Angolana, Confiança Mundial e Fidelidade Atlântica. Isto porque as demais
Deixaram de ter gestão exato, e quase que não tinham quadros. exatamente. Não tinham quadros. Estavam praticamente ao abandono. Né? E nesta altura, o Dr. António Sebastião já exercia as funções de coordenador deste Conselho Técnico. Foi nesta altura? Não, não. Eu trabalhava na Companhia de Seguros Império, na Exato. agência da Companhia de Seguros Império. E, portanto, quando foi criada a Comissão Diretiva das Seguradoras Portuguesas Nacionalizadas, havia que se criar, portanto, um sistema de controlar os assuntos correntes das companhias, principalmente os de aspectos financeiros, essencialmente cobranças, elaboração de folhas de caixa, não sei o quê, e eu e então criaram-se vários conselhos técnicos para essas 10 seguradoras que foram nacionalizadas em Portugal. Conselho técnico do ramo de transportes, conselho técnico do ramo de automóvel, conselho técnico do ramo vida, conselho técnico de contabilidade, e eu fui para o conselho técnico de contabilidade. E tive a dirigir esse conselho técnico até ser requisitado para a ENSA quando a ENSA foi criada. Então, depois, avançando um bocadinho, como é que se processa? Já explicou aqui que aqueles contratos, digamos que tinham renovação automática, foram cancelados depois de atingirem a vigência, não foram Não foram renovados, certo? E os segurados tinham que fazer fazer novos seguros novos seguros nas três nas três empresas que empresas. Mas depois, quando surge a ENSA, como é que se processou essa transferência de responsabilidades para a ENSA? Pois, eu mais tarde vou dizer. Portanto, desse trabalho que fizemos a nível dos conselhos técnicos das seguradoras portuguesas nacionalizadas, eu e mais um diretor da ENSA fizemos a entrega de cerca de 300 quilos de documentos ao Instituto de Seguros de Portugal. 300 quilos. 300 quilos de documentos das operações realizadas, operações financeiras realizadas durante o período. E foram entregues a cada uma das seguradoras mães os respectivos documentos. Fui eu que fiz esse trabalho em Portugal, juntamente com um dos diretores da ENSA. Pode citar, não pode citar, seja à vontade. Pode ser o Depois estamos a doutor, fazer história, é o senhor importante. Fernando José Batista Filipe, que foi o primeiro diretor técnico da ENSA. E, portanto, depois dessas medidas tomadas pela CISA, portanto, mais tarde, a CISA propôs ao governo de Angola que criasse uma empresa do Estado para o setor. E foi assim que se criaram os alicerces para que, em 1978, a 2 de fevereiro, pelo decreto 1778, fosse criada a Empresa Nacional de Seguros e Resseguros de Angola, o ENSA. Unidade Económica Estatal. Instituiu-se assim o monopólio da atividade no país. Entretanto, nesta altura, já não haviam 26, mas 3 Haviam remanescentes. apenas 3 seguradores remanescentes. Exatamente. Portanto, a ENSA é criada então e abre as suas portas portanto, a 15 de abril de 1978, liderada pelo Sr. Leonel Jesus Serra, que foi o primeiro diretor-geral. Tinha como coadjuvantes do Sr. Fernando Batista Filipe, que referia há bocado como diretor técnico, o Sr. Angelino dos Santos, que era o diretor do Resseguro, e o António Justino Faria Leal, que era o diretor da área de Finanças e Administração. certo? Eram apenas estes 3 diretores. Eu reparei há bocado, sempre contou o Marco, citou até os decretos, mesmo decreto ou a portaria do tempo de Collor, e depois o número dos decretos que solta essa, fica está com uma memória bastante ativa. E eu estava a te perguntar, aí nesta parte final da parte histórica, eh, quais eram os principais ramos explorados na nossa atividade no período colonial e depois os principais ramos explorados já no pós-independência com essa.
Para aqueles ouvintes que nos estão a acompanhar e que não sabem muito bem o que são ramos, que ramos são os tipos de negócio, de produto, ou Modalidades de seguros, de né? seguro, não é? Para que percebam. Pronto, os ramos que eram praticados no tempo colonial, tanto dos ramos pessoais, posso citar o vida, o acidentes de trabalho, acidentes pessoais, viagens. Dos patrimoniais, o seguro de automóvel, o seguro de incêndio, o seguro de roubo, seguro de habitação, o seguro de montagem e havia um seguro também para créditos bancários. Para além desses, depois da independência, surgiram, como é óbvio, outros que nós já conhecemos, o seguro da petroquímica, a responsabilidade geral de empresas, seguro de montagens, engenharias e construção, o seguro de saúde, os seguros de crédito de habitação e automóvel, seguros de responsabilidade civil geral, os seguros o pecuário e o agrícola. Estes são os mais importantes. Sim, hoje temos uma panóplia de cerca de 4 dezenas de A ENSA seguros. tem 40. Pronto, quer dizer, há também algumas modalidades que têm, portanto, vários produtos em cada modalidade, não é? Quer Família de dizer, produtos, à exato. volta de 30 e tal produtos que há neste momento em Angola. Os principais desafios no período, portanto, pós-transição, eh, a vários níveis, pessoal qualificado, enfim, acesso aos mercados internacionais. Quais foram os principais desafios na altura? Pois, em 1974, quando se começou a verificar o abandono por parte dos técnicos portugueses, as companhias começaram, portanto, a recrutar para os seus quadros jovens angolanos. Esses jovens angolanos, juntamente com alguns angolanos mais antigos, como eu, por exemplo, não é? E alguns portugueses que ainda se mantinham no país, constituíram o primeiro núcleo de trabalhadores da ENSE. Eram 57. 57. Este número, entretanto, mostrou-se insuficiente face aos desafios, não é? E houve necessidade de se recrutar mais quadros. Isto constitui uma sobrecarga enorme para nós, que éramos os trabalhadores séniores, porque nós estávamos absorvidos na execução porque não tínhamos em quem delegar. Nós é que executávamos, é que fazíamos os nossos lançamentos na contabilidade, não sei o quê. E, por outro lado, tínhamos que a responsabilidade de dar formação on the job aos trabalhadores Sim. menos qualificados e os que estavam a ser recrutados. Portanto, era uma imenso trabalho que nós tínhamos, não é? Por outro lado, a seguradora também confrontou-se com essa situação de insuficiência de quadros qualificados e a necessidade de organizar o setor para dar resposta às solicitações do mercado e assumir responsabilidades que outrora estavam repartidas por 26 seguradoras. Portanto, era uma grande tarefa. A crescer a isso, tivemos ainda que negociar os processos de transferência de responsabilidade das seguradoras, porque os dossiês que eram constituídos pelas empresas e eram entregues da ENSA tinham que ser revisados pela área financeira e a área jurídica da ENSA para posteriormente se fazerem os registros notariais e seguirem para o Ministério da Justiça para serem homologados. Pois, eu de facto ia fazer uma pergunta nesse sentido. Eh, Quais foram, tendo em conta a sua trajetória profissional na ENSA e um homem dedicado, sobretudo, à questão das finanças, quais foram os grandes projetos em que esteve envolvido? Penso que um deles é esse que já estava a falar, a questão da própria transferência da responsabilidade, que era necessária, uma espécie de auditoria da área financeira para validar. Pode contar-nos um Sim, bocadinho este esse processo processo e outros esse projetos processo de foram feitos. transferência de responsabilidades acontece porque depois é constituída uma comissão mista, Angola-Portugal. E aí é que definem
como fazer o processo da liquidação das seguradoras. Portanto, e então as seguradoras foram orientadas a fecharem as suas contas, fazerem, inventariarem todas as responsabilidades dos contratos que tinham e depois negociarem com eles a transferência dessas responsabilidades e a contraparte, que eram os edifícios que elas tinham e que calcionavam essas as previsões técnicas para a ENSA. Outros projetos, bem, eu Se lembra, não é? desde que fui integrado na gestão, é evidente que eu participava, portanto, de todos os projetos eh, destinados à mudança, ao desenvolvimento da própria empresa, ou melhor prestação de serviço ao público. E isto impactava no mercado porque a empresa era monopolista, não é? Há muitos projetos, mas eu posso citar alguns que eu considero de grande relevância. Por exemplo, as propostas que fizemos ao governo para que instituísse a obrigatoriedade dos contratos de seguros de transportes de mercadorias, marítimo, mercadorias e petroquímica serem feitos no país, porque tínhamos um movimento de importações muito grande e os importadores queriam fazer os seguros em Portugal, do estrangeiro, aliás, por causa do problema das divisas que deviam receber em caso de perdas para poderem renovar os processos de importação, porque havia dificuldades aqui com as divisas. E, portanto, propusemos ao governo que os contratos fossem feitos aqui em moeda nacional, para não haver fuga de divisas, porque senão havia sobrefaturações e não sei o quê, e o governo acabava por portanto, autorizar-se em exportação de divisas em número que às vezes não justificava, não é? Sim, Por outro em lado, termos temporais, desculpe, este é um aspecto bastante importante, esta questão, do ponto de vista de ano em que esta ação ocorreu. pronto, isso foi mais ou menos nos anos 80. 80. Pronto, nos anos 80, em que começaram, pronto, nós tínhamos um movimento de importações muito grande naquele país. O país ainda continua a importar muito, quanto mais No início da independência. e então havia muitos desastres no mar, muitas avarias grossas e, portanto, havia um problema complicado com tribunais. Nós e os seguradores é que nos ajudavam nisso. Os tribunais eram internacionais para resolverem essas questões que implicavam, portanto, divisas, valores em divisas muito elevados. Mencionámos aqui dois seguros, o doutor acabou por mencionar dois seguros. Seguro de transporte de mercadorias, que naquela altura tinha bastante relevância. Era o maior ramo de seguros que nós tínhamos, até Exatamente. surgir o petroquímico, era o Exatamente. maior ramo, era do transporte de mercadorias. E em relação à petroquímica, houve uma altura em que as companhias petrolíferas aqui queriam, portanto, distribuir os seus riscos pelas suas cativas que eles tinham, portanto, eh, que eles tinham no estrangeiro. E então isso fazia com que o valor arrecadado aqui em prémios diminuísse bastante, não é? E então propusemos ao governo que negociasse com as companhias no sentido de fazerem todos os riscos aqui em Angola. Ainda hoje nos debatemos com o tema das cativas, a nível de eletroquímica. Continua a existir essa tendência, não é? Hoje eles estão nos paraísos, as cativas estão normalmente nos paraísos fiscais e, portanto, como não há pagamento de impostos, desenvolvem a atividade sem muitos custos, não é? E reduzem muitos custos de exercício da atividade e por isso é que eles queriam fazer esta manobra, não é? Exato. Pois é. Não sei se, doutor, antes de terminarmos esta primeira secção, se pretendia destacar algum outro feito, não é, em termos de projetos que tenha. Outro projeto muito importante foi a proposta de lei da atividade seguradora. Foi depois, portanto, aprovada no ano 2000 e que permitiu cancelar a exclusividade da ENSA e abrir o mercado à concorrência. Para mim, é o mais importante, no aspecto macro, o mais importante.
mas permitiu a concorrência, não é? E todos os outros benefícios. Isto foi inicialmente, uns anos depois começamos a ter parcerias estrangeiras nos projetos, portanto, no sentido da gente, portanto, ter mais conhecimentos, mais experiências, conhecer mais habilidades. E desses projetos, há dois que eu realço. O de 1998, denominado Forense, dirigido à gestão de recursos humanos, que revolucionou a gestão de recursos humanos em Angola, a nível empresarial. E em 2006, o Forense Futuro, que serviu de preparação à empresa para a época concorrencial. Bem, bem, nós aproveitamos aqui este momento para fazermos a nossa primeira pausa. Nesta primeira parte, fizemos uma viagem, não é? Histórica àquilo que foi o percurso profissional do Dr. António Sebastião. Voltaremos dentro de breves minutos. Obrigado. Pensar no dia do amanhã é algo que fazemos só algumas vezes na vida. Mas existe uma empresa que pensa todos os dias no seu futuro. A BFA Pensões. Somos uma sociedade do grupo BFA, a maior e mais sólida instituição bancária do país. A BFA Pensões já nasce grande. Conta com uma experiência de 30 anos do BFA na gestão financeira e uma rede comercial que cobre todo o país. Os angolanos vivem cada vez mais e querem ter uma vida com mais qualidade após terem contribuído para o crescimento do país. E nada mais justo do que ter uma reforma com rendimentos que atendam às suas necessidades. A BFA Pensões entra no mercado angolano para inovar, oferecer soluções que completam a reforma com serviços personalizados, transparentes e sustentáveis. Pretendemos ser uma referência no mercado de fundo de pensões, oferecendo excelência na gestão dos fundos, com foco em produtos diferenciados e flexíveis que garantem rentabilidade. Contamos com uma equipa experiente e multifuncional que lidera os processos de gestão guiados por uma filosofia de segurança e rentabilidade. A estratégia de investimentos tem foco na diversificação, na monitorização de riscos e no estrito respeito às normas regulatórias e nas boas práticas financeiras. Mas tudo isso tem um só objetivo: proporcionar aos angolanos uma vida feliz na reforma. Para a BFA Pensões, as pessoas são a motivação para um trabalho de excelência e transparência. Queremos educar e orientar os angolanos sobre os benefícios dos fundos de pensões com informações claras e precisas sobre valores percentuais e retorno de longo prazo. Queremos proteger as pessoas contra eventos inesperados, salvaguardando famílias e empresas. É um caminho longo que começa agora com estes primeiros passos já bastante firmes e confiantes. BFA Pensões, a construir um futuro para cada angolano com mais geração de riqueza, mais estabilidade social e mais felicidade para todos. BFA Pensões. Cuidamos do seu futuro. Sejam bem-vindos de volta. Vamos dar sequência ao nosso programa, não antes sem destacar, portanto, os nossos patrocinadores, não é? As entidades sem as quais este programa não seria possível. Destacar a BFA Pensões, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, a Nossa Seguros, que oferece uma gama de produtos de seguro, a Atuariado, serviços financeiros. Nesta segunda parte do nosso programa, vamos percorrer alguns aspectos ligados ainda ao percurso profissional do nosso convidado. Dr. António Sebastião, o desempenho das seguradoras habitualmente decorre da atividade operacional e da atividade de investimentos. Portanto, as seguradoras atuam nesta vertente como
investidores institucionais. Do ponto de vista histórico, considera que os investimentos, componente de investimentos, têm tido um papel relevante para alavancar os resultados das seguradoras em Angola, em particular. Bem, as seguradoras, portanto, passaram dos anos 70 de meros, portanto, a, a- aplicadores de capitais, portanto, para verdadeiras instituições financeiras não bancárias, não é? Elas, portanto, organizam a proteção financeira através de, da gestão de riscos, com a tarifação, a constituição de previsões técnicas adequadas, negociam o resseguro para distribuição, para cobrir os riscos, não é? E fazem investimentos, tanto sustentáveis, certificados e diversificados, como sejam, portanto, aplicarem os seus lucros em projetos de energias renováveis, obrigações verdes, responsabilidade social. Elas também promovem eficiência operativa, não é? Diversificam os portfólios dos seus produtos, no sentido de conseguirem captar mais clientes e a fidelização desses clientes. Têm investimentos no sentido de fazer com que fazem empréstimos à economia real, Claro. como participando em projetos de longo prazo, como sejam construção de grandes infraestruturas, habitação, na saúde. Hoje, as nossas seguradoras não desempenham esse papel, porque estão num mercado pequeno, portanto, com baixa penetração, a captação de poupanças é limitada para fazer a sua canalização ou investimento. Eh, Também as opções de investimento de longo prazo, embora venham surgindo novas, ainda são muito limitadas. As seguradoras limitam-se, portanto, a fazer aplicações em títulos, em obrigações e títulos do Estado e depósitos a prazo. Desculpa, o doutor Sebastião começou por referir o que potencialmente, os setores, em que potencialmente Realmente, as seguradoras podem investir e aumentar, portanto, a sua rentabilidade, se caracteriza para caracterizar a nossa realidade no momento. Pois, mas a nossa realidade, é aqui que eu queria perceber. A realidade no momento, penso que, do ponto de vista das seguradoras, a possibilidade de diversificar as suas aplicações são melhores do que alguns anos atrás. Ou seja, Sim, sim. atualmente É, têm possibilidade de colocar em depósitos, obrigações do Estado, investir na bolsa, temos ações, obrigações de é empresas, evidente. quando se calhar passado há uns 20 anos no Sendo tempo, em não era possível. limitavam-se Limitávamos depósitos a fazer praticamente. depósitos a prazo e tínhamos alguns títulos de renda fixa, que eram títulos de tesouro governamentais, onde se fazia esses investimentos, que eram os investimentos de longo prazo, para procurar alinhar-se os ativos às obrigações de longo prazo. E a questão dos imóveis, né, que na Sim, verdade dos é essa, imóveis também, acabou pois por juntar isso nós tínhamos muito, as companhias utilizavam muito os imóveis para acondicionar reservas. Com a nova legislação criada depois já com o Instituto de Supervisão de Seguros, nós tivemos que adequar portanto, esses ativos e tivemos que pedir ao Ministério da Justiça que libertasse uma série de imóveis que estavam cativos para que pudéssemos fazer aplicação em outros ativos diferentes dos imóveis. Pois, esse de facto, por causa desse processo de herança das seguradoras,
do tempo colonial, ganhou o rótulo de ser das empresas angolanas, digamos, com maior parque Parque imobiliário. imobiliário. Sim, sim. E muita gente pensa que eles E esquecem, não apenas em pensam que Luanda. foram nacionalizados. Não, eles foram efetivamente trocados por responsabilidades. Né? E aí, nessa questão dos investimentos, considerando que os investimentos e, sobretudo, os afetos, que eles estão afetos às provisões técnicas, servem para representar as responsabilidades. Ao longo do ano, dos anos, a legislação tem estado a evoluir e não sei se o Dr. António Sebastião tem estado a acompanhar o mercado de 2022 para cá, onde houve a aprovação de uma nova lei da atividade seguradora, revogando a lei de 2000, a lei que abriu o mercado. Depois tivemos várias normas regulamentares desta nova lei. E eu queria ouvir a sua opinião sobre o seguinte. Ao longo destes anos, até mais ou menos 2022, as seguradoras queixavam-se, podemos assim dizer, da exigência regulatória que elas tinham que representar 100% das responsabilidades, não é? Supondo que elas sempre tenham um determinado número de um determinado valor em termos de provisões técnicas, Sim. aquele valor tem que estar representado integralmente por ativos. Precisamente. E as seguradoras apresentavam preocupação de que esta responsabilidade elas não assumiam na íntegra. Parte delas era repassada para o resseguro. Sendo repassada para o resseguro, achavam que era uma espécie de injustiça elas terem que representar 100% de responsabilidades quando já não tinham 100% das responsabilidades. E o regulador, sensível a isso e também atento ao que se passava noutras realidades, acabou por alterar essa regra. Ou seja, para representar as provisões técnicas, hoje em dia é possível também incluir como ativo representativo, por exemplo, os créditos de resseguro, aqueles valores que temos que Que perceber tem pelos por seguros, etc. Então, o que é que foi uma boa evolução? Ou acha que há aqui algum risco? Se esse ativo poderá não ser, digamos, um ativo realizado com alguma facilidade? Então, qual é a sua opinião? Não sei se consegui explicar. Eu penso que foi Faz sentido? realmente uma boa solução, porque há dificuldades que as seguradoras vivem, porque nós, por exemplo, temos o problema da cobrança. Os titulares dos contratos de seguros não cumpriam com as suas obrigações. Nós tínhamos um nível de prémios em cobrança muito elevado. Era dinheiro que não entrava na empresa. Nós éramos obrigados depois a constituir a provisão para prémios em cobrança. E depois tínhamos, como é que cobríamos essa provisão de prémios em cobrança quando a responsabilidade não era da seguradora, era dos clientes. Está a ver? Está a ver? Exato. E isto também faz com que as seguradoras tenham dificuldades também a fazerem investimentos, porque as poupanças são sempre muito limitadas, que são captadas por causa da inadimplência. Pois. Felizmente esse cenário também está a mudar, porque a legislação mudou. Hoje em dia, na maior parte dos ramos, se não paga, o cliente, se não pagar o prémio, não tem seguro, não tem cobertura. Excepcionam-se aqui os grandes riscos, não é? Esses grandes riscos em que, de Pois, facto, pois pode haver cobertura sem o pagamento do prémio. também a nível de gestão, isto eu começo a pensar, bem, temos um mercado com baixa penetração. Clientes são poucos e eu vou anular os contratos imediatamente depois dos 60 dias, fico sem o cliente. E Pois, ele vai ficar sagrado comigo, vai fazer seguro da tua empresa, e quanto é que eu recupero depois? O problema é esse. E ainda na esteira da questão apresentada pelo Dr. Jesus, eh, relativamente às garantias financeiras e o quadro regulatório, não é? Como é que olha para a evolução do quadro regulatório neste âmbito? Bem, eu, na minha ótica, acho que nós saímos, o país, portanto, o país estava, portanto, efetivamente, mal regulamentado. Hoje,
já está, tem um enquadramento normativo mais claro e, portanto, com a supervisão centralizada num órgão que hoje é a ARCEG. E penso que há necessidade apenas é de levar as capacidades técnicas de fiscalização. As garantias exigíveis não devem, portanto, ser formais, devem efetivamente ser cumpridas e monitorizadas. E parece que isso não se faz. Por isso é que assistimos aqui a alguns problemas com seguradoras aí. E provavelmente também fazermos o alinhamento com as boas práticas internacionais, pelo menos, por exemplo, começar a adotar o Solvência 2, Não, que é exigência, o nível de exigências de capitais às seguradoras de acordo com o seu portfólio de negócios, não é? E fazer com que elas tenham sempre condições para cumprir com as suas obrigações perante os contratantes. pois, não, de facto fez, digamos, um bom enquadramento e se calhar também aproveito aqui para fazer um pequeno comentário. Por isso é que o regulador, desde 2023 ou 24, separou a supervisão em supervisão prudencial e supervisão comportamental. Uhum. Exatamente para que cada uma das áreas prestasse mais Mais atenção, atenção. digamos, e fizesse um melhor acompanhamento, eh, à questão do seu core, não é? Do seu core do objetivo. Por exemplo, na questão prudencial, tem a ver com as garantias e fez muito bem a sua construção. Não basta que haja, digamos, aquele formalismo de estarem ali descritos nos Descritos, não relatórios, sei o é que, tem preciso que saber saber se efetivamente onde está, se existem aqueles valores e onde se eles, estão os, domiciliados aqueles valores. É isso que a nível da supervisão passa a ser há precisamos. alguns anos, desde que, digamos, redinamizou a sua atividade de inspeção, tem estado a fazer, e quando se verifica, de facto, estas garantias financeiras são mais formais do que reais, depois o resultado é aquilo que nós acompanhamos ao longo dos anos. Algumas empresas têm estado a ser fechadas e desde 2020, creio que umas 5 ou 6 seguradoras já foram encerradas exatamente por inexistência Inexistência dessas dessas garantias garantias financeiras e financeiras, fruto do acompanhamento intenso que a SEC tem feito nos últimos anos. E temos hoje indicadores, do ponto de vista de margem mínima de solvência e outros que permitem uma atuação bem mais, portanto, oportuna, não é? E quando digo atuação oportuna, é não esperando que determinada seguradora esteja já num nível Exato. portanto, solidez financeira crítica, né, para se poder atuar. Penso que Pois, houve aqui alguma. eu acho que pois, vem no âmbito. das reservas, das previsões técnicas, a tal reserva de tal a margem de solvência e o fundo de garantia, que pô, são os amortecedores Pois, para os exatamente. problemas de desvios, de sinistralidade. Exatamente. Para além das provisões técnicas, depois temos as Tem margens de a solvência e o fundo de garantia, pois são as almofadas. as almofadas, todo Exatamente. esse processo. De facto, realçando aqui o que disse o Dr. Ender em relação à atitude de uma fiscalização preventiva, nós, o mercado de uma maneira geral, digamos, já fez o shift da supervisão de conformidade. O supervisor, no caso da RSEG, já não faz aquela supervisão de conformidade, mas uma supervisão baseada no risco. Ou seja, cada entidade, cada player do mercado é avaliado periodicamente e classificado em função do seu risco. Só Não é? risco. Quer a nível do risco de crédito, como é que está aquela empresa, risco de solvabilidade, risco de liquidez, e a atuação Sim, do, isso é uma do evolução muito supervisor, grande. exatamente, e a supervisão do regulador, a sua atuação é preventiva, não é? Aqueles flags, red flags, as bandeiras vermelhas que se acendem numa determinada entidade antes da ocorrência do facto, a SEG antecipa-se, exige correções, planos de mitigação. Então, isso para dizer que, claro, também está o mercado de uma maneira global, as seguradoras a evoluir, o próprio regulador, enquanto o elo principal nesta cadeia de confiança, então o mercado penso de uma maneira geral, estão todos a fazer esforço. Exato, e é importante porque passa um sinal de confiança
não é? Portanto, a sociedade, A sociedade, as claro. empresas, as pessoas de que têm As os pessoas seus estão ativos. interessadas, portanto, nos Perfeito. contratos, evidente. Perfeito. Portanto, o tema das garantias financeiras remete para um tema que interessa bastante para nós atuários, que é o tema das previsões técnicas, não é? Gostaríamos que partilhasse aqui com a nossa audiência, do ponto de vista histórico, quais são as principais previsões técnicas, não é, que as seguradoras têm necessidade de constituir e como é que no dia a dia as seguradoras têm lidado com esta situação. Por um lado. Por outro lado, do ponto de vista de cumprimento, não é? Tanto em termos do cálculo, do provisionamento como tal, como é que tem sido? Qual é a sua experiência nesta área? Bem, as previsões técnicas são os montantes que as seguradoras têm que admitir contabilisticamente e que devem manter no balanço para fazer face às suas obrigações com os contratos de longo prazo. As previsões, há previsões que são constituídas ao nível do ramo vida e, portanto, do não vida. O ramo vida são as previsões matemáticas, temos as previsões para os seguros de vida em que o segurado corre o risco de investimento, temos a provisão para as taxas de juro aplicáveis à distribuição de lucros e outra que Participação dos resultados. a relação de resultados. E temos uma última que é para a nivelação do ramo. A nível de não vida, temos a provisão para prémios não adquiridos, temos a provisão para sinistros avisados e não pagos, sinistros não avisados, despesas de gestão de sinistros e há outras provisões que, portanto, o órgão de supervisão pode solicitar, como, por exemplo, nos casos de seguros de cataclismos naturais e nos casos em que, portanto, há insuficiência de prémios. Mas são essencialmente essas que São as mais relevantes. essas mais relevantes. Pode haver outras criadas recentemente que não são do meu conhecimento. Exatamente. Por exemplo, em seguros como o seguro de caução, pode existir previsões Sim, sim. para desvio de sinistralidade. Sinistralidade, sim, sinistralidade, sim, sim. De facto, as previsões, digamos, são o cerne, né, da atividade. Sim, são atividade seguradora, não é? E como é que era no seu tempo? Como é que mensuravam as provisões? Tinham atuários dentro da ENSA que faziam essa mensuração já, ou ainda precisavam de recorrer à assistência técnica, consultoria externa? Não tínhamos, naquela altura não tínhamos atuários aqui, em Angola não havia atuários. A atividade atuarial era desempenhada pelas sociedades mães em Portugal, mandavam para cá já os resultados, não é? Agora, as outras provisões dos ramos não vida eram tratadas cá. Aquilo dava um trabalhão enorme. Aquilo tinha que se recolher os processos todos de sinistros no fim do ano e começar a inventariar um por um. Depois tinha um indivíduo que fazia a provisão e depois tinha que passar para a chefia para verificar se essa previsão era apropriada e autorizar e botar lá a sua assinatura. Levava meses a fazer esse trabalho, porque não tínhamos meios informáticos. Hoje com meios informáticos tudo é feito automaticamente, né? Não tem problema nenhum. Pronto, aqui esse aspecto das previsões, né, para nós tem um realce, não é? Tanto uma importância fundamental. O Dr. António Sebastião começou por referir às previsões associadas aos ramos de vida, a previsão matemática, a previsão
para a participação nos resultados que atualmente E há também a está previsão consagrada. matemática dos acidentes de trabalho que eu não fiz menção. Perfeitamente, Também perfeitamente, bastante a importante. sua característica também de longo prazo obriga Exatamente. a fazer a constituir essa previsão. E de facto, aqui ainda no tema das previsões, penso que uma das previsões mais desafiantes é a previsão para sinistros. Não porque, pronto, tem se calhar as duas partes, não é? Penso eu. Tem uma parte que geralmente é conhecida, então aqueles Os sinistros chineses já são avisados, exatamente, os seguradores podem estimar Estimar. valores para o pagamento de sinistros, mas depois Agora, aqueles que não são avisados, que não são. PNR, Incurred but not reported, não é? Sim, Então, aqueles sinistros já ocorreram, mas que o cliente não fez a não fez a participação participação. e a empresa, ao fechar as suas contas, tem que Tem que fazer considerar uma isso. estimativa desses seguros, desses sinistros, né, que poderão depois ser participados da seguradora, e há que ter ali os métodos de cálculo, de atuários, Os atuários. os atuários aqui com o Torrente em nós. Estabelecer as médias dos tempos de comunicação, essas coisas todas. Mas acho que acompanhou, embora não seja o atuário, mas pelas suas funções acompanhou de facto. Não, Muito o técnico de seguros sénior tem que conhecer isso tudo. Ele tem que tu tem que estar a conhecer tudo a nível da sociedade. E quem está na área financeira, então, Exato. Historicamente, esse tema das previsões, de facto, a área financeira tem, muitas seguradoras têm. ela é que tem a responsabilidade de fazer refletir nas contas. Por isso, ela, para fazer refletir nas contas, tem que ter a certeza de que as coisas estão bem feitas e, portanto, tem que ir lá verificar, antes de quando recebe a informação, se tudo está bem. Exatamente. Muito bem, portanto, acho que em relação ao tema das previsões já batemos o suficiente. Se calhar aqui passaríamos para a abordagem ao tema do plano de contas. Não é? As seguradoras usam um plano de contas específico, não é? Diferente das demais atividades comerciais. Podes esclarecer-nos como é que foi a evolução, não é, desta componente? Portanto, qual foi o plano de contas inicialmente adotado pelas seguradoras? Na transição houve alguma mudança neste quesito? Pronto, nós, no tempo colonial, as seguradoras, portanto, utilizavam um plano de contas que era semelhante ao que era utilizado em Portugal e que penso que esteve em vigor até 1969. Pronto, e quando surge a ENSA, como já face à inexistência deste órgão, que era a Inspeção de Créditos e Seguros, portanto, que era o órgão de supervisão de seguros que definia as normas e não sei o quê, nós continuámos a utilizar este tal plano de contas que se utilizava na época colonial, porque não havia outra norma. Então, utilizamos esse plano de contas. Depois de criado o Instituto de Supervisão, surgiu um novo plano, através do decreto de despacho número, penso que é 79, 68, 69. 79 de 2002. 2002. E de nós adotamos esse plano. Hoje há um plano de contas novo da ARSEG, não é? Pela norma que eu acho que é a norma 523 de junho, de 20 de junho. E pronto, e penso que as seguradoras adotaram também, não é? Claro, claro. E estamos nessa fase em processo de aprovação ou de migração para um novo plano Novo plano. de contas, já em sede de full IFRS, menos, no caso, a IFRS 17, não é? Que é a IFRS sobre contrato de seguro, que é um bocadinho mais complexa e estudamos para a sua aplicação, creio que nos anos 2029, por aí. Mas, para já, nesta fase está em curso um processo de elaboração do novo plano de contas, que vai entrar em vigor até 2027. Mas, o plano de contas de contabilidade de seguros difere dos outros setores apenas porque tem, portanto, que captar a natureza de longo prazo e incerteza do seguro, não é? E tem que fazer constar
no seu balanço, no seu balanço e nas notas das contas, todas as provisões técnicas constituídas. Especificidades São do setor especificidade do setor. que remetem Portanto, para além para. de outras demonstrações financeiras que são apresentadas de uma forma geral, tem também esta demonstração das provisões técnicas que foram criadas. Aqui, aproveitando agora a referência que faz de tanto demonstrações financeiras, para efeitos de literacia, pode explicar-nos quais as principais demonstrações financeiras que as seguradoras são obrigadas portanto, a elaborar? Claro. Da Não, contabilidade. não do ponto de vista legal, porque eventualmente pode já não estar a par da evolução, mas na sua ótica, enquanto gestor, esteve há bastante tempo, digamos, no órgão de gestão de uma empresa, quais são, de facto, esses elementos mínimos que uma empresa de seguro tem que apresentar em termos de demonstrações financeiras? Portanto, tem aquelas demonstrações financeiras que são gerais da contabilidade, que são as demonstrações financeiras, portanto, que é a demonstração de resultados, o balanço, tem a demonstração das alterações do capital próprio das empresas, tem a demonstração dos fluxos de caixa, dos fluxos de caixa, as coisas são essas. As seguradoras, para além dessas, têm que, nas demonstrações financeiras e nas notas, há notas das demonstrações, onde se fazem, portanto, justificações de montantes de diversas rubricas que são muito importantes. Nas notas e no balanço tem que incluir todas as previsões técnicas constituídas. Portanto, é um complemento daquilo que, de uma forma geral, é exigido às sociedades. Não é? E ao longo desses anos foram bastantes os períodos em que o mercado, de uma maneira geral, no conjunto das empresas seguradoras, tiveram eh, resultados positivos ou acham que foram maiores os períodos em que tiveram resultados menos? Eu, no tempo colonial, menos na empresa onde trabalhei, nunca conheci resultados negativos. A empresa sempre tinha lucros. E penso que na maior parte delas também acontecia o mesmo. Porque acho que o facto das As seguradoras. empresas naquela altura, a gestão estava muito concentradas em estabilidade e cumprimento das obrigações do Estado. Exato. Por isso não se aventuravam muito em fazer investimentos em ações e não sei o que não. Eram Claro. títulos de renda fixa e títulos governamentais. Pronto, existem obrigações legais para diversificar a carteira de investimentos, mas nessa diversificação as seguradoras continuam a ser de facto prudentes. Hoje, naquele tempo também não negociavam muito o resseguro. Não tinham, não, as companhias quase não tinham resseguro aqui em Angola. Portanto, havia tanto que ser conservadora mesmo na gestão. Hoje, com o resseguro, a gente, portanto, atira os riscos para outras sociedades, não é? E dá maior possibilidade, mobilidade de gestão, não é? Antigamente, com a existência do resseguro era um bocado complicado. E como é que vê, falando agora da redução do seguro, lembrei-me aqui do tema da Angoré, foi uma das pessoas, Hum. enquanto responsável, um dos integrantes do Conselho de Gestão da ENSA, depois chegou também a estar no grupo ENSA, a própria Angoré fez parte, digamos, do grupo ENSA, foi um parto muito difícil e não chegou, na verdade, foi criada a Angoré, mas nunca chegou a sair do papel. Pode, assim, muito resumidamente, dizer como foi esse processo, onde é que surgiu a ideia, as motivações para se avançar com esse projeto da Angoré, mas depois então, o porquê que o projeto não avançou. Mas que hoje em dia temos outros projetos, outro, no caso, projeto de iniciativa privada, vá, iniciativa privada, do próprio setor, algumas seguradoras uniram-se para criar uma
resseguradora finalmente. Mas voltando ao tema da A criação da Angoré era uma ideia que já, o sonho da Angola. já estava na ENSA, mesmo antes da abertura do mercado concorrencial. Pois, porque a ENSA era a empresa de seguros e resseguros, E não é? resseguros. E como tínhamos grandes dificuldades na gestão das divisas, portanto, dos pagamentos, dos prémios aos resseguradores, junto da Banca Nacional. A intenção de criar uma resseguradora especializada era precisamente para atenuar esses problemas que nós tínhamos. Porque nós tínhamos dificuldades, tínhamos o seguro da aviação, às vezes não tínhamos os prémios pagos e os aviões não, se o seguro fosse cancelado pelo ressegurador, a nossa frota não podia levantar voo. Então, pois, E nós tínhamos de estar atrás do governo do banco para conseguir o dinheiro para pagar as divisas. Às vezes houve necessidade de intervenção a nível superior, a nível da Presidência da República. Quer dizer, temos um monte de problemas que nós vivemos naqueles tempos. E a criação da Angoré era precisamente para anular essas dificuldades que nós tínhamos, tendo uma companhia resseguradora a funcionar facilmente, a relação com o banco seria facilitada. Iria, sem dúvida, atenuar, não é? Porque bem, a própria resseguradora teria necessidade de proteger-se. proteger-se, não é? Por um lado, e por outro, ela própria não iria absorver, não é? A totalidade, Precisamente, não é? Dos claro. riscos, não é? Tinha os seus orçamentos anuais que, portanto, eram tanto transferidos ao banco, como o banco tomar conhecimento das responsabilidades que a empresa teria durante o curso do exercício Exato. para e a necessidade de disponibilização de divisas. Bem. Agora, voltando ao tema das IFRS, e aqui, pronto, a adoção das IFRS é algo que se prevê para breve em Angola, não é? E a IFRS aqui, portanto, esclarecendo que é um conjunto de normas contabilísticas, não é, que padronizam o reporte financeiro, vamos assim. Normas internacionais. Internacionais, exatamente. Como é que vê a adoção das IFRS cá por parte do setor? Eu vejo bem que acho que já é a altura de nós começarmos a adotar essas regras, porque com a adoção dessas regras, as nossas empresas começam, portanto, a ter maior transparência, podem ser comparáveis, portanto, às empresas do mesmo ramo nos internacionais, não é? Portanto, há uma maior disciplina na gestão, portanto, são regras que têm que ser cumpridas. Eu acho que é importante a adoção dessas regras. Agora, poderá ser um bocado complicado, porque a montagem do sistema, a capacidade de capacitação de quadros deve envolver, portanto, despesas muito volumosas, não é? E para as seguradoras de porte mais pequeno, se calhar será difícil começarem a implementá-las já. Atuar-se. Mas, pronto, tem que se caminhar para aí. Inevitável. É inevitável. Exatamente. Por isso é que no âmbito da estratégia de implementação da DFRS são previstos, obviamente, períodos de adaptação, exatamente por causa disso que diz, né? O esforço em termos de recursos tem que se fazer financeiros, humanos, formação. Depois tem que se ver este período que FRS, as contas que têm que ser apresentadas para a fiscalização da SEG e para a AGT, como é que se vai implicar dupla contabilidade, duplos relatórios, é isso tudo. Certo, mas vamos a caminhar todo o mercado para cada vez mais transparência, não é? E comparabilidade, que isso é um fator de facto É bastante muito importante, não é? Hoje em dia, pronto, nós do setor queremos atrair investimentos, etc., externos, muitas das vezes o investidor precisa de poder saber ler as nossas contas nossas contas, fechado em IFRS, obviamente ele consegue fazer essa leitura, já tem essa sensibilidade, está acostumado. Com certeza, sim, senhor. E é importante. Muito bem, estamos mesmo na parte final, não é?
Aliás, chegamos ao final do nosso programa. Se calhar, doutora, ainda antes de fecharmos, nós estamos a comemorar, digamos, 50 anos da independência, este ano de 2025, e eu gostaria de ouvir o doutor António Sebastião. Que balanço faz, digamos, do impacto da nossa atividade do setor dos seguros na atividade econômica do país? É um balanço positivo? A atividade seguradora é amplamente reconhecida como bastante importante para a continuidade da atividade econômica, ou não? Tem alguns exemplos, alguns grandes sinistros que ocorreram durante esses anos e que, se não fosse, digamos, uma apólice de seguro estar por trás desses sinistros, se calhar as empresas teriam fechado, não havia continuidade da atividade das empresas. Consegue, assim, O balanço é positivo. A atividade seguradora é muito importante em qualquer sociedade e a nossa também é. Não deixa de ser. Evidentemente que vive algumas dificuldades, isso devido às condições sociais da sua população, a falta de literacia, portanto, remunerações baixas e, portanto, o seguro tem dificuldade de penetrar fortemente. Mas ela desempenhou um papel muito importante ao longo desses anos. Nós tivemos um blowout aí em Cabita, cujo sinistro custou 125 milhões de dólares naquela altura, uma apólice da Cabinda Golf. Estamos a falar de um incidente numa Numa plataforma plataforma. de exploração de petróleo. E se não fosse, portanto, a atividade de resseguro da ENSA, o país teria que, portanto, arcar com as despesas resultantes tanto do sinistro. Tivemos aí problemas com navios afundados, da frota da Angonave. antiga Angonave, graças ao seguro, e até tivemos sinistros da aviação. Citar. Exato, só para citar alguns exemplos, era isso mesmo que queria Sim. ouvir, porque muitas das vezes o setor é avaliado de forma injusta do ponto de vista da taxa de penetração, que de facto é baixa, não é? Compara os prémios de seguros a dividir pelo produto interno bruto, é baixa a penetração, então os seguros são irrelevantes. Não, mas se olharmos de facto desse prisma Nesse prisma dos dos sinistros, sinistros, daquilo, da importância que é. porque os sinistros acontecem em todo mundo e a qualquer hora, não é? E é preciso, efetivamente, que haja proteção desses riscos, não é? Muito bem. Eu dei aquele exemplo da outra vez ao doutor Enda. Nós tínhamos, na altura, não tínhamos açúcar no país e tínhamos um navio que trazia açúcar, o nosso hoje é Enda. E, portanto, teve uma avaria em alto mar e foi graças a nós, os seguradores, que conseguimos o navio para rebocar o Oceano até Luanda, porque senão o país ficava sem açúcar. Ninguém. A intervenção foi nossa. Muito bem. Fica aqui quer dizer, esta mensagem, não é, da importância, deste facto que ilustra a importância do setor a nível da economia, não é? Do ponto de vista socioeconómico. E mesmo para terminar, Dr. António Sebastião, em sua opinião, quais são os fatores que um bom profissional de seguros deve primar na sua trajetória profissional para que atinja, não é, um patamar elevado, tal como o senhor Sim, sim. A atividade seguradora é uma atividade que se articula, portanto, com todos os setores. E, portanto, na formação do profissional de seguros, há um leque muito elevado de conhecimentos que são transmitidos a esses profissionais, que, portanto, os incentiva a serem ativos, que os incentiva a serem ativos no papel que desempenham. Um bom profissional de seguros sénior
deve ter conhecimentos técnicos de seguros, tem conhecimentos atuariais, deve conhecer a legislação e a regulamentação das empresas. Ele deve ter, portanto, visão estratégica, deve ser líder. É isso, no fundo. Doutor Sebastião, muito obrigado. É um prazer enorme tê-lo cá. Obrigado. Senhor, eu estou muito honrado com o vosso convite, né? E você estou disponível para outras situações que queiram que eu dê a minha contribuição Assim será. para a associação. Muito obrigado. Muito obrigado. Terminamos assim mais um episódio do podcast Voz Segura, uma iniciativa da Associação Angolana de Atuários. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Obrigado.